Olá galera, essa videoaula de hoje vamos continuar com as unidades de medida, né? Sistema métrico decimal, só que a gente vai aprender hoje a medir uma superfície, que é a mesma coisa com medidas de área. Vamos juntos, por favor. Observe o seguinte, nós temos aqui uma figura cor-de-rosa, né, composta de vários triângulozinhos aqui. Então a pergunta é, quantos triângulos desse tipo, que seria a medida unitária, cabem no interior dessa figura? Você deve contar quantos triângulos cabem no interior dessa figura. Tá? Bom, então, muito bem, conferiu? Bom, se você contou 48 triângulos, você acertou. Tá? O número que você encontrou, 48, chama-se medida de superfície. Então essa superfície aqui cor-de-rosa, ela tem realmente 48 unidades de superfície. Já aqui nós usamos como padrão esse triângulozinho, né, para medida unitária. Então, como essa figura toda é composta de 48 triângulozinhos unitários desse, então essa é a medida da superfície ou a medida dessa área, que seria 48. Tudo certo? Vamos ver o que é um metro quadrado. Na atividade acima, tomamos esse triângulozinho de laço como unidade de medida para expressar a medida de superfície. No sistema métrico decimal, a unidade fundamental para expressar a medida de superfície é o metro quadrado, representado assim, a letra minúscula M e o doisinho lá em cima no expoente. E nós lemos metro quadrado. Muita gente pergunta, mas por que, professor, quer o doisinho lá em cima? Porque o que é uma coisa ao quadrado? É ela vezes ela. Então, o metro quadrado é metro vezes metro. Como a gente está medindo área, por exemplo, a área de um quadrado é o comprimento é o tamanho do comprimento multiplicado pelo tamanho da largura, né? Tantos metros no comprimento e tantos metros na largura, quando eu multiplicar metro vezes metro, vai dar metro ao quadrado. Por essa razão. O metro quadrado corresponde à medida de superfície de um quadrado que tem 1 metro de lado, assim como o centímetro quadrado corresponde à medida de superfície de um quadrado que tem 1 centímetro de lado. Transformação das unidades de medida de superfície. Existem, além do metro quadrado, outras unidades de medida de superfície. Para expressar a medida de grandes superfícies, há o quilômetro quadrado, o hectômetro quadrado e o decâmetro quadrado. Na prática, o mais usado é o quilômetro quadrado para medir grandes superfícies, como por exemplo a área de uma chácara, a área de uma fazenda. Para expressar a medida de pequenas superfícies, há o decímetro quadrado, centímetro quadrado e o milímetro quadrado. Na prática, o mais usado é o centímetro quadrado, para medir a superfície do seu livro, da sua folha de papel, de uma mesa e assim por diante. Vamos organizar essas informações em um quadro com as unidades de medida de superfície. Analisando aqui esse quadrinho, essa tabela, nós temos aqui a unidade fundamental, que é o metro quadrado, está bem no centro, representado por m elevado a 2, 1 metro quadrado. Nós temos 1 metro quadrado é fazer 1 metro elevado ao quadrado, que quando elevarmos 1 ao quadrado é 1, e o m ao quadrado é m ao quadrado. Nós temos a definição aqui, a denominação de 1 metro quadrado. Para a esquerda nós temos os múltiplos do metro, que é o decâmetro do metro quadrado, né? Que é o decâmetro quadrado, hectômetro quadrado e quilômetro quadrado. O decâmetro quadrado é representado por DAM e o 2 lá em cima, o hectômetro quadrado HM elevado a 2 e o quilômetro quadrado KM elevado a 2. Observa aqui que o decâmetro quadrado, nós temos aqui, não sei se você deve lembrar, mas quando nós estávamos trabalhando com medida de comprimento,
Um decâmetro correspondia a 10 metros. Então, se nós colocarmos 10 metros e elevarmos ao quadrado, 10 ao quadrado é 100, m ao quadrado é m ao quadrado. Então, fica aqui um decâmetro equivale a 100 metros quadrados. Um hectômetro linear, nós vimos lá numa aula anterior, medida de comprimento, que ele equivalia a 100 metros. Só que como nós estamos trabalhando aqui com área, então ficaria 100 metros elevado ao quadrado. E 100 elevado ao quadrado é 10.000. M ao quadrado é M2 mesmo. Então nós temos que 1 hectômetro quadrado equivale a 10.000 metros quadrados. Da mesma forma, quilômetro quadrado. Nós sabíamos lá no metro linear que 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. Mas se levarmos tudo ao quadrado, nós vamos ter aqui 1 milhão de metros quadrados. Então, 1 quilômetro quadrado equivale a 1 milhão de metros quadrados, 1 hectômetro quadrado equivale a 10.000 metros quadrados e 1 decâmetro quadrado equivale a 100 metros quadrados. Para a direita, nós temos os submúltiplos do metro quadrado, que é o decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. Decímetro quadrado dm2, centímetro quadrado cm2 e milímetro quadrado mm2. Lá no metro linear, nós vimos que um decímetro quadrado era 1/100º do metro, aqui ó, o centímetro quadrado era 1/100º do metro e o milímetro quadrado era 1/1000º do metro. Mas como aqui é superfície, então devemos elevar ao quadrado. E 0,1 metro ao quadrado é 0,01, 0,01 ao quadrado é 0,0001 e 0,001 ao quadrado é 0,000001 metros quadrados. Nós vamos usar esse esquema para fazer algumas transformações. Da esquerda para a direita, se nós estamos aqui, né, da esquerda para a direita, cada unidade contém 100 vezes a unidade seguinte. Lá no metro linear, não era 10 vezes, daqui para cá era 10, daqui para cá era 10, daqui para cá era 10. Não é isso? Nós multiplicávamos por 10. Agora não, agora de uma unidade para outra é como se você multiplicasse por 100. Daqui para cá é 100, daqui para cá é 100, daqui para cá é 100, porque nós estamos trabalhando com com uma unidade de superfície que tem duas dimensões. Tá? Da mesma forma, da direita para a esquerda, né, lá no metro linear, nós contávamos o seguinte, era 1/10, né? Ou seja, dividia por 10, dividia por 10, dividia por 10. Aqui não, aqui é 1/100º. Cada deslocamento de uma unidade para outra, a gente vai dividir por 100. Divide daqui para cá por 100, daqui para cá divide por 100. Ou então multiplica, né, por 0,01 e não mais por 0,1, como era no metro linear. Vamos ver o exemplo para ficar mais fácil de compreender. Então vejamos aqui a transformação de 5 metros quadrados para decímetros quadrados. Então observe o seguinte, se eu vou transformar 5 metros quadrados para decímetro, então metro a gente está bem aqui, metros quadrados, e decímetro nós estamos bem aqui, decímetros quadrados. Então, para transformar 5 metros quadrados para decímetros quadrados, como a gente está medindo superfície, de uma unidade para outra, nós contamos não mais 10, mas contamos 100. Daqui para cá, multiplica, como esse cara está caminhando para a direita, a gente multiplica por 100, multiplica por 100. Se fosse para a esquerda, nós dividiríamos por 100. Então, de uma unidade para outra, conta de 100 em 100. Agora, lá no metro linear é de 10 em 10. Então, nós vamos fazer isso. 5 vamos multiplicar por 100, isso aí vai dar 500 decímetros quadrados. Tudo certo? E nós temos aí o valor, né, transformado para decímetro quadrado. Então podemos dizer que 5 metros quadrados equivale a 500 decímetros quadrados. Tudo certo? Vamos ver esse outro exemplo. Transformar 5 metros quadrados agora para decâmetro quadrado. Então nós estamos aqui em metros quadrados. Queremos caminhar para decâmetro quadrado. Então perceba que a gente vai caminhar para a esquerda, né? Se é para a esquerda, a gente vai dividir. Como a gente vai caminhar uma casa, então a gente vai dividir por 100. Certo? A gente conta de 100 em 100 cada casa.
Então eu vou fazer 5 dividido por 100. E 5 dividido por 100 é a mesma coisa que 5 multiplicado por 1 centésimo, 0,01, que vai dar 0,05 decâmetro. Portanto, 5 metros quadrados equivale a 0,05 decâmetros quadrados. Tudo certo? Olha esse outro exemplo aqui, ó. Vamos transformar 0,3 metros quadrados em centímetros quadrados. Então agora eu estou aqui, né, metros quadrados, e vou caminhar até chegar em centímetros quadrados. Até chegar aqui. Só que eu vou percorrer duas casas, não é isso? Então daqui para cá, ó, multiplica por 100, como eu estou caminhando para a direita, então multiplica por 100, e daqui para cá multiplica de novo por 100. Né? Então, é o que nós temos aqui, 0,3 metros quadrados, aqui multiplicado por 100 para chegar em decímetro, e multiplica por 100 de novo para chegar em centímetro. E quando você multiplica 100 vezes 100, isso aí dá 10.000. Então basta fazer 0,3 multiplicado por 10.000 centímetros quadrados, nós temos aí 3.000 centímetros quadrados. Ou seja, 0,3 metros quadrados equivale exatamente a 3.000 centímetros quadrados. Olha esse outro exemplo, transformar 15.300 milímetros quadrados em decímetros quadrados. Agora nós estamos aqui em milímetros quadrados, queremos transformar para decímetros quadrados, queremos transformar para cá, ó. Certo? Então nós vamos caminhar duas casas, só que para a esquerda agora. Daqui para cá, a gente vai dividir por 100, que de uma casa para outra é 100, 100, que a gente conta agora, e daqui para cá de novo, a gente vai dividir de novo por 100, tá? E se você tem aqui 100 e de novo 100, é a mesma coisa que dividir por 10.000. Então 15.300 dividido por 10.000, que é a mesma coisa que multiplicar por 0,0001, isso vai dar 1,53 decímetros quadrados. Ou seja, 15.300 milímetros quadrados equivale a 1,53 decímetros quadrados. Tudo certo? Então, gente, e nós poderíamos também trabalhar com a vírgula, deslocando a vírgula de um lado para o outro. Tudo certo? Quando você desloca a vírgula, só que tem que ter atenção agora. Quando você como você está trabalhando com medida de superfície, por exemplo, você tem agora aqui, ó, 15.300, né? Você não vai mais contar de uma em uma casa, você vai contar de duas em duas. Então, se você tem aqui, ó, milímetro para transformar para decímetro, você vai caminhar duas casas. Então, você conta 2 e 4, tá? Daqui para cá seria duas casas e daqui para cá seria mais duas, 4 casas. Então, a vírgula está bem aqui, ó. Você arredaria 4 casas para a esquerda, porque você arredou para a esquerda lá, caminhou para a esquerda. Então, 1, 2, 3, 4. Ou seja, você ficaria com 1,53, porque esse 2,0 aqui já não faz mais sentido colocar. 1,53 decímetro quadrado, certo? Lá em cima, mais um exemplo, aquele lá de cima, a mesma coisa, 0,3 metros quadrados. Você está em metros quadrados e quer transformar para centímetros quadrados. Então você vai caminhar uma casa, duas casas. Só que você vai contar de duas em duas, porque você está trabalhando com superfície que tem duas dimensões. Então seria duas casas e 4 casas. Então no 0,3, arredando 4 casas para a direita, porque a gente caminhou para a direita, nós temos aqui uma e completa com 0. 2, 3, 4 casas. Olha aí, confirma aí, ó. 1, 2, 3, 4. A vírgula ficaria bem aqui, então você tem um número 3.000 centímetros quadrados, que é o que nós temos exatamente como resposta. Tudo certo? Então você pode também trabalhar arredando a vírgula, mas como está trabalhando com superfície, você não conta de um em um, você conta de dois em dois a cada casa que você avança, tanto faz para a direita ou para a esquerda. Vamos agora falar sobre medidas agrárias. É umas medidas muito usadas, mas que é pouco trabalhado na sala de aula. Essas medidas agrárias, gente, é usado muito para o pessoal que usa, pessoal do campo, né, que usa para medir uma fazenda, uma chácara,
uma área para criar gado, uma área para plantação e assim por diante. Então, quando queremos medir, por exemplo, a extensão de um sítio ou de uma fazenda, usamos uma unidade chamada hectare. O hectare ele é representado pela abreviação HA, tá bem? O hectare, gente, é a medida de superfície de um quadrado de 100 metros de lado. Né? Então é isso que é um hectare. Se eu tenho um quadrado, por exemplo, aqui, ó, e ele tem 100 metros de lado, logicamente, né, que ele é quadrado, os 4 lados são iguais. Então ele é um quadrado de 100 por 100 metros. Essa área toda aqui de verde, ela que equivale exatamente a 10.000 metros quadrados, porque a área no quadrado é fazer a base vezes a altura. Então 100 vezes 100 é 10.000. Então esse quadrado que tem a área de 10.000 metros quadrados, né, como 100 metros equivale a 1 hectômetro, então nós temos aqui o mesmo quadrado medindo 1 hectômetro por 1 hectômetro, é 1 hectômetro quadrado. Tá certo? Volto a repetir, um quadrado que tem 100 metros de lado, ele tem 10.000 metros quadrados de área. Né? E como 100 metros equivale a 1 hectômetro, então nós temos aqui 1 hectômetro quadrado. Certo? Assim sendo, a relação 1 hectare equivale a 1 hectômetro quadrado, que equivale a 10.000 metros quadrados. Tá? Então, se você quer entender que 1 hectare equivale a 1 hectômetro quadrado, beleza. Só que como esse hectômetro não é muito usado, é mais tranquilo você entender que 1 hectare equivale a 10.000 metros quadrados. Tá certo? Vamos ver a seguir alguns exemplos de aplicação de unidades agrárias. Por exemplo, quantos hectares tem uma chácara de 25.000 metros quadrados? Como é que a gente faz essa transformação? Nós já sabemos que 1 hectare equivale a 10.000 metros quadrados, correto? Aquela relação que nós vimos ainda há pouco, tá? 1 hectare tem 10.000 metros quadrados. Então, se eu tenho aqui, ó, 25.000 metros quadrados, desculpa aqui, eu coloquei errado, era 25.000 metros quadrados, minúsculo, é igual a 25.000 dividido por 10.000. Por quê? Se 1 hectare equivale a 10.000, né, então 25.000 metros quadrados eu vou dividir por 10.000 para ter a resposta em hectare. Certo? E quando eu faço 25.000 dividido por 10.000, eu vou ter 2,5 hectare. Certo? Portanto, 25.000 metros quadrados equivale a 2,5 hectare. Ficou claro? Outro exemplo, quantos metros quadrados tem uma plantação de 47,5 hectares? Agora é o contrário. Agora eu tenho a medida do terreno em hectare, eu quero saber em metros quadrados. Aqui em cima eu tinha em metros quadrados e transformei para hectare. Certo? Então vamos lá, 47,5 hectare é a mesma coisa que 47,5 vezes 10.000. Porque se 1 hectare equivale a 10.000 metros quadrados, então 1 metro quadrado equivale a 1/10 de milésimo de 1 hectare. Certo? Então aqui no caso, olha, vou transformar metro quadrado para hectare, eu dividi por 10.000. Certo? Então, se eu vou transformar agora hectare para metros quadrados, eu vou fazer o contrário, eu vou multiplicar por 10.000. Então, 47,5 multiplicado por 10.000 vai dar 475.000 metros quadrados. Então, esse terreno que tem 47,5 hectares, ele tem 475.000 metros quadrados. Então, eis aí a transformação de hectare para metros quadrados. Agora você tem uma tarefa de aprendizagem, que você vai ler com atenção e vai resolver. Por exemplo, a primeira questão diz aí, considere a unidade de medida, esse quadradinho azul aqui, ó, é a unidade de medida. A área destacada na figura corresponde a quantos quadradinhos? Se eu for ver aqui o total de quadradinhos que formam essa parte aqui limitada de azul, isso aí darão quantos quadradinhos? Você confere e marca aí a questão, a alternativa correta. Segunda questão, transforma em metro quadrado esses 4 valores aqui, ó.
Você vai transformar os 4 para metro quadrado. Terceira questão, fala de que uma fazenda tem 7 km² de área, só que dessa área 60% foram reservados para plantio e o restante foi reservado para o gado. Determine quantos hectares foram reservados para plantio e quantos hectares foi reservado para gado. Quarta questão. Sabe-se que na cidade de Belém, cuja extensão territorial total é de 105.900 hectares, há uma população de 2.080.000 habitantes. Se verificarmos em todo o estado do Pará, cuja extensão territorial é de 124.800.000 hectares, há uma população de 8.074.000 habitantes, segundo o último censo realizado. Sabendo que densidade demográfica é a divisão do número de habitantes pela extensão territorial, ou seja, pela área do referido local, que pode ser melhor verificado pela fórmula densidade demográfica é igual pegar o número de habitantes e dividir pela área em quilômetros quadrados. Então, se eu pegar o número de habitantes de um determinado local e dividir pelo tamanho daquele local em quilômetros quadrados, eu tenho a densidade demográfica. Isso aí você já deve ter estudado em geografia, tá certo? Então, a questão do problema, calcule a densidade demográfica da cidade de Belém e a densidade demográfica de todo o estado do Pará. E depois faça uma análise comparativa dessas duas densidades demográficas e tire suas próprias conclusões. As respostas estão aqui abaixo, você vai conferir as suas respostas com a daqui da folha de resposta. As questões que você errou, eu aconselho que faça de novo para reparar o erro. Tudo certo? Muito bem, então, se você gostou da videoaula, não esqueça de dar like, se inscrever no canal e deixar lá seu comentário, tá? Para que a gente continue publicando no YouTube. Tudo certo? Essas aulas têm ajudado, além de vocês, têm ajudado muito outros alunos, outras pessoas que eu tenho recebido em e-mails, agradecendo e tudo mais. O tema da próxima videoaula, gente, vai ser unidade de medida de massa. Unidade de medida de massa é aquilo que a gente mede na balança, né? A massa corporal da gente, muita gente chama peso, mas não é o correto, não é o peso a palavra, é massa. Só que lá na próxima videoaula eu explico melhor a diferença entre massa e peso. E não esqueça, estuda que a vida muda.